Supere de uma vez por todas o seu medo. Hoje vamos falar sobre medo, tipos de medo, como é que o medo ele intervém na sua vida, nos seus resultados, na descoberta da sua identidade. Então, vem comigo. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Rosane Albuquerque e hoje vamos falar sobre medo. Supere os seus medos. E eu já gostaria de esclarecer para você que existem vários tipos de medo, certo? Existe o medo que te previne, que protege a sua vida. E esse medo é normal, esse medo é bom, afinal, ele protege a sua vida. Por exemplo, na hora de atravessar uma rua, você não ser aquela pessoa afoita, né, que não espera o sinal fechar. Esse medo ele vai prevenir a sua vida. Vamos dar outro exemplo aqui. Estamos na praia e existe o medo que te previne de entrar mar adentro, né? E acabar perdendo a sua vida por um afogamento. Esse medo é bom. Você saber o limite ali do mar, até onde você vai para que você venha a estar protegido, certo? Então, esse tipo de medo, ele é bom. Esse tipo de medo, ele é racional e ele é para te proteger. Existem algumas pessoas que não têm medo de nada, né? E às vezes até acarretam malefícios à sua vida por não terem medo de nada. Mas existe também o medo frequente, o medo excessivo. Existem pessoas também que falam frequentemente: eu não vou para tal lugar porque eu tenho medo. Tudo tem medo. Tudo tem medo. Esse medo ele passa a ser um vício. Você é acostumado ou acostumada a em toda e qualquer situação falar que tem medo, sabe? Então, esse medo frequente, esse medo, ele já passa a ser um vício. Você tem vício de falar que tem medo, de falar que não faz, que deixou de fazer algo por medo. Já fica pensando em algo negativo que possa acontecer, em um assalto, em coisas negativas. Esse medo, ele é prejudicial. Ele é prejudicial e é viciante. Não sei se você conhece pessoas que a todo tempo falam que tem medo, mas eu conheço. E assim, quando eu estou próximo a essas pessoas, eu fico a todo tempo falando positividade em cima do medo dessa pessoa. Quando essa pessoa fala que, não vamos parar aqui porque aqui é perigoso, a gente pode ser assaltada. Eu não, calma, né? O Senhor é o nosso Deus, Ele está nos protegendo, a gente precisa resolver algo aqui e a gente vai ter que parar 2 minutinhos, 5 minutinhos e calma, vai dar tudo certo. Então, esse tipo de medo, né, que ele passa a ser um vício, esse medo viciante, esse vício de falar que está com medo, ele precisa ser combatido por positividade. Ele precisa ser combatido com a palavra de Deus. Ele precisa ser combatido a todo momento, porque senão essa pessoa ela vai deixar de fazer coisas por conta do medo. É o medo que te paralisa, certo? Então existe esse medo que passa a ser um vício, e que te paralisa de realizar determinadas atividades. Às vezes é uma coisa simples, mas a pessoa não vai ou não vai sozinha porque tem medo. Mas existe também um medo que vai te impedir de viver quem verdadeiramente Deus te fez para ser. Esse medo, ele inibe a sua verdadeira identidade. Por exemplo, eu vou dar aqui o meu exemplo. Antes eu tinha 100%, eu tinha pânico, não era nem medo, era pânico de gravar um vídeo, pânico de falar com alguém superior, em uma posição profissional superior, pânico de verdade, porque eu tinha um medo terrível de chamar atenção, medo de que alguém olhasse para mim e viesse a me julgar.
Então, esse medo e também está relacionado à necessidade de aprovação. Mas o meu medo de me expor, o meu medo de falar o que eu pensava, o medo de fazer alguma pergunta na sala de aula, né, na faculdade. Eu não queria ser chamada a atenção, não queria que ninguém olhasse para mim de jeito nenhum. Então, assim, essa timidez excessiva e até o medo de falar mesmo, eu falava, vinha conversar coisas íntimas, vinha ficar descontraída com pessoas que eram íntimas a mim. Mas era assim, tinha uma dificuldade terrível de fazer amizades por conta até do medo de me comunicar. Então, esse medo ele me paralisou por muito tempo. E aí eu entendi, né, e descobri a minha verdadeira identidade. E aí o meu medo foi-se embora. O medo ele correu, o medo ele fracassou. O medo ele foi derrubado, ele foi desativado. E aos pouquinhos eu entendi que eu tinha uma mensagem para levar para as pessoas e que o medo ele só existia porque eu ainda não tinha descoberto a minha verdadeira identidade. Então, o medo talvez na sua vida, talvez seja timidez, falar em público, não sei. Esse medo só existe ainda na sua vida porque você ainda não descobriu a sua verdadeira identidade. Quando eu descobri a minha verdadeira identidade, quando eu comecei a aflorar esse desejo de falar das grandezas que Deus fez na minha vida, das coisas que eu aprendo com Ele todos os dias, das experiências que eu tenho com Ele, essa minha experiência de conhecer a Cristo face a face, Ele é o meu amigo, Ele é meu protetor, Ele está comigo todos os dias e está com você também. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. É o que diz 1 João, capítulo 4, o verso 18. Ele diz assim, ó: no amor não há medo. Então, eu fiquei encantada com essa palavra, eu fiquei encantada com as minhas descobertas quando eu me posicionei no caminho de busca da minha verdadeira identidade. E aí não existiu mais medo. E aí eu dei a sequência, comecei lá no Instagram, comecei gravando pequenos vídeos, comecei falando da minha função, de uma das áreas que eu atuava, depois fui para os stories, e aí eu dou sequência lá. Então, se você também ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para que você também me siga por lá e fique por dentro do conteúdo que eu também compartilho lá no Instagram. Então, você que está aí assistindo esse vídeo agora e tem algum tipo de medo, você precisa começar, você precisa dar o primeiro passo em busca da sua verdadeira identidade, ou até mesmo o primeiro passo para calar e para superar esses medos. Se é um medo que te protege da vida, ok. É um medo protetivo, é um medo preventivo, ok, tudo bem. Ele pode permanecer com um limite, com equilíbrio, tudo bem. Mas se o medo ele é viciante na sua vida e você é do tipo de pessoa que fala a todo momento, eu tô com medo, eu tenho medo de ir para tal lugar, eu tenho medo de fazer isso e dar errado. Então esse medo ele também precisa ser tratado. E se existe também o medo pela não descoberta da sua verdadeira identidade, a receita é: busque a Deus. Quando você busca a Deus, você vai conhecer a você mesmo. E quando você vai conhecendo a você mesmo, quem você é, você também vai conhecendo mais e mais de Deus. É uma via de mão dupla. Quanto mais eu busco a Deus, mais eu me conheço. Quanto mais eu me conheço, mais eu conheço a Deus. Por quê? Porque eu sou imagem e semelhança do Criador e você também é. Mas eu quero aqui te dar algumas dicas para que você venha a superar o medo que te paralisa. E eu trouxe aqui o livro de Napoleão Hill, que esse livro aqui é um livro de bolso, A Ciência do Sucesso. E nesse livro
ele traz aqui algumas perguntas de como superar o medo e eu quero compartilhar com você. Então, se o medo existe, a receita é o medo que te paralisa, né? Se ele é existente em sua vida, a receita é faça perguntas. Faça perguntas. E uma das perguntas é: você está com medo? Ok. E aí você precisa... Esse medo, ele precisa ser consciente. Medo do quê? É a primeira pergunta. Medo do quê? Faça essa pergunta a você mesma. Se esse medo, ele tem uma resposta congruente, relevante, e você precisa entender o que é que você pode fazer, o que é que está ao seu alcance fazer para sair deste medo. Com essa primeira pergunta, você começa a analisar a situação que você tem diante de si, entende? E as próximas perguntas são: quais são os riscos? A recompensa esperada vale a pena? Quais são os outros cursos de ação possíveis? Que outros problemas inesperados podem surgir? Outra pergunta: você tem em mãos todos os dados, estatísticas e fatos? O que outras pessoas fizeram em situações parecidas e quais foram os resultados delas? Então, quando você começa a fazer essa análise, você começa a esmiuçar, a colocar tudo, olha, na sua frente, como se fosse uma análise completa daquele medo. Você começa a esmiuçar aquele medo. Eu tenho medo de quê? Vale a pena, né, correr esse risco? Qual é a recompensa que eu vou ter se eu, de fato, enfrentar este medo? Existe outro caminho que eu posso percorrer? Existe outro caminho que é possível que eu venha a tomar? Existe outra rota? Então, começa a analisar esses medos, começa a se fazer perguntas. Só com as respostas, né, destas perguntas, você vai conseguir identificar, vai conseguir analisar e vai conseguir esmiuçar esse medo a ponto que ele saia correndo de você, porque você não pode ser paralisado ou paralisada pelo medo. Então, supera esse medo para que você venha a viver o novo. Então, começa a se fazer perguntas, começa a analisar que tipo de medo você tem. Começa a se descobrir, comece a buscar a Deus. Ele está com você todos os dias. Ele é o teu Criador, você é a imagem e semelhança dele. Lança fora esse medo. Tem medo que dê errado? Como é que você vai começar? Como é que você vai descobrir? Você precisa dar o primeiro passo. Agora, o primeiro passo consciente, o primeiro passo após se fazer perguntas, dar o primeiro passo após entender quais são os riscos. Então, eu não sei qual o seu tipo de medo, qual o medo que você tem. Eu não sei o que você deixou de fazer porque o medo te paralisou ou ainda está talvez te paralisando. O que eu sei é o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. E o verdadeiro amor é Deus. O verdadeiro amor vem daquele que te criou. Ele é o próprio amor. Então lança fora esse medo, supera, se faça perguntas, dê o primeiro passo em rumo à superação desse medo. Só assim você vai desfrutar do novo, só assim você vai desfrutar de novos resultados, só assim você vai alcançar novos lugares, você vai tomar novos caminhos e esses caminhos vão te levar a novas pessoas, a novos relacionamentos, a novos ambientes, a novos lugares. Então tira esse medo e trilha o rumo da tua verdadeira identidade, trilha o rumo da superação, viva de decisão. Eu decido que de agora em diante vai ser tudo diferente, vai ser tudo novo.
Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe aqui comigo nos comentários. Se você tem presente na sua vida algum tipo de medo, compartilha comigo que eu também quero saber. Eu quero te ajudar no que for possível. Se preciso for, eu falo com você até lá mesmo pelo Instagram para ser mais específica, para tirar alguma dúvida que tenha ficado. E se você é aquela pessoa que já superou algum tipo de medo, também compartilha aqui comigo, tá certo? Eu quero saber, deixa eu te conhecer, deixa eu saber se tá fazendo sentido tudo que eu trago aqui para que venha agregar na sua vida. E se tiver feito sentido, deixa o seu like, não para mim, mas para que esse vídeo venha alcançar mais pessoas. E até a próxima!